Você anda. Não é passeio. Não é turismo. É fuga. O chão insiste em subir no seu rosto em forma de poeira, cada passo pesado como se o coração tivesse virado pedra. A estrada puxa você para longe de Jerusalém, e Jerusalém puxa você para dentro, como uma lembrança que não solta. Você tenta respirar e o ar parece bater na ferida. Você não está indo só. Tem outro ao seu lado, e a conversa é curta, truncada, cheia de pausas que doem mais do que frases. E agora, você diz, sem olhar. E agora, o quê? Ele responde com um som que não é riso, nem choro. É um meio termo estranho, o barulho de alguém tentando não desabar. E é exatamente isso que está escrito. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Assim diz Lucas 24, versículos 13 e 14. Você conversa a respeito de tudo, mas tudo é uma palavra pequena demais para o que está esmagando você por dentro. Vocês falam do madeiro. Vocês falam dos cravos. Vocês falam do barulho da multidão quando a esperança sangra em público. Vocês falam do silêncio depois. Aquele silêncio que gruda nas paredes, na roupa, na língua. Você tenta engolir e a garganta arranha como se tivesse areia dentro. O problema não é só a dor. É a confusão. Porque tudo parece fora do lugar. Ele era a resposta. Era. Vocês andam mais rápido, como se correr pudesse fazer a lembrança ficar para trás. Mas a lembrança corre junto, pisando no seu calcanhar. E então, passos atrás. Não são soldados. Não são curiosos. São passos de alguém que não está com pressa, mas alcança vocês como quem já sabe o ritmo da dor de vocês. A pessoa se aproxima e entra na conversa com uma naturalidade que irrita, porque você não quer companhia. Você quer distância. Você quer esquecer. E está escrito, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Lucas 24, versículo 15. Você olha de canto. É só um homem. Uma presença comum. Uma voz comum. Só que tem um golpe invisível acontecendo dentro de você. Um travamento no olhar. Uma trava no coração. Você está diante do Cristo, e não sabe. Porque a palavra crava sim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lucas 24, versículo 16. Impedido. Você não escolhe não ver. Você simplesmente não consegue. E isso é pior do que estar sozinho. Porque agora sua dor tem plateia. E ele pergunta. Não pergunta como quem faz interrogatório. Pergunta como quem abre uma janela num quarto sufocante. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. A pergunta acerta você como uma mão apertando uma ferida. Você para. O corpo para antes da mente. A perna endurece. O peito trava. Você fica imóvel no meio do caminho, com a poeira subindo e descendo na respiração. E está escrito desse jeito. Ele lhes perguntou, o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Lucas 24, versículo 17. Rosto entristecido. Seu rosto não consegue fingir. Sua face carrega a notícia. O outro homem, Cleopas, responde, e na voz dele tem um nervosismo que parece raiva. Sabe quando a pessoa quase ri, mas é porque está a um passo de quebrar? É assim. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias. Assim diz Lucas 24, versículo 18. Você não sabe? É como se ele dissesse, como você ousa viver normal enquanto a gente está morrendo por dentro? O desconhecido não retrocede. Não se ofende. Ele apenas mantém o passo e a pergunta. Que coisas? E esse que coisas abre a comporta. Você despeja. Você fala com a mão tremendo, como se cada frase fosse uma pedra arrancada de dentro do peito. Você descreve Jesus com o cuidado de quem toca em algo sagrado e, ao mesmo tempo, com a amargura de quem perdeu. Referem-se a Jesus de Nazaré, você diz, e o nome dele já traz um gosto de lágrima. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Assim diz Lucas 24, versículo 19.
Poderoso. Você lembra da voz dele. Você lembra do jeito que ele olhava e parecia ler a alma sem humilhar. Você lembra de quando ele tocava um leproso e ninguém gritava impuro com coragem, porque a autoridade dele derrubava o medo. Mas a memória não termina em milagre. Termina em tribunal. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Lucas 24, versículo 20. Você diz crucificaram e sente como se a palavra tivesse farpas. A cruz volta na sua mente como uma imagem que não quer sair. O som do martelo, o corpo se contraindo, o sangue escorrendo, o olhar dele, aquele olhar. Aquele olhar que não acusa, mas também não desiste. E então você fala a frase que denuncia o seu coração, a frase que revela que o que morreu não foi só o corpo dele. O que parece morrer é o futuro. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Lucas 24, versículo 21. Nós esperávamos. Você não diz nós acreditamos. Você diz nós esperávamos. Esperança no passado é luto. Você continua, porque a mente tenta se agarrar a qualquer fio. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ainda Lucas 24, versículo 21. Terceiro dia. 3 dias podem ser pouco para quem está bem. Para quem está quebrado, 3 dias são uma vida inteira. Você respira e joga o rumor na mesa, como quem coloca uma moeda falsa para ver se vira ouro. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Lucas 24, versículos 22 e 23. Você fala não acharam e, por um segundo, o coração tenta acender. Mas você mata o fósforo com medo de se decepcionar de novo. Elas voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Lucas 24, versículo 23. Vivo. Você quase sussurra, como se vivo fosse alto demais. E a razão tenta retomar o controle. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Lucas 24, versículo 24. Não o viram. Essa frase é o seu retrato. Você está andando com ele, e não o vê. O desconhecido ouve tudo. Não corta. Não apressa. Não diz vai passar. Ele deixa você sangrar em palavras. E então ele fala. Mas não é doçura primeiro. É verdade primeiro. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Assim diz Lucas 24, versículo 25. Dói. Porque ele acerta não a sua emoção, mas a sua interpretação. Ele não está negando a dor. Ele está corrigindo o mapa. E ele continua. Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? Lucas 24, versículo 26. Não devia? A pergunta vira uma chave. Sua mente começa a se mexer por dentro. Você sempre quis glória sem sangue, trono sem espinhos, vitória sem cruz. E agora, com passos firmes na estrada, ele começa a abrir as escrituras como quem acende lâmpadas numa casa escura. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Lucas 24, versículo 27. Ele não fala como um professor distante. Ele fala como o dono da história. E enquanto ele fala, séculos se levantam do chão como se a poeira virasse pergaminho vivo. Porque antes de existir uma estrada para Emaús, existe uma noite no Egito. E a mesma pergunta está no ar. Onde está Deus quando a morte passa pela rua? A casa está cheia. Gente amontoada, respiração presa, criança tentando entender por que ninguém deixa ela sair. O pai segura o cordeiro mais cedo, e agora o corpo do animal ainda está quente, e o cheiro do sangue está forte demais para fingir que é normal. O pai pega um feixe de sopo. A mão dele treme. A mãe engole seco. O mais velho olha para a porta como se a madeira pudesse falhar. E Deus já falou, e a palavra está escrita. Peguem um feixe de sopo, mergulhem-no no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta.
Nenhum de vocês poderá sair da porta de sua casa até o amanhecer. Assim diz Êxodo 12, versículo 22. Ninguém sai. Não é covardia, é obediência, é sobrevivência. O sangue escorre e marca a entrada. Você não consegue olhar sem pensar, isso é vida ou é só sujeira? E então o peso da noite cai. A respiração fica curta. O silêncio não é paz. O silêncio é espera. Porque existe um juízo andando lá fora. E está escrito: quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará adiante daquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para feri-los. Êxodo 12, versículo 23. Passará adiante. Não porque aquela família é melhor, não porque aquela família merece, mas por causa do sangue. Do lado de fora, um grito estoura na madrugada. Depois outro. Depois muitos. O Egito vira um lamento coletivo. Dentro da casa, a criança se agarra na perna do pai. Pai, a morte passa aqui. O pai aperta os dedos no ombro do filho, sentindo o próprio suor frio. A morte vê o sangue, ele sussurra. E ela passa. E na estrada, séculos depois, o desconhecido fala, e você começa a perceber: a Páscoa não é só um evento antigo. É um dedo apontando. Porque, do jeito que ele fala, parece que o sangue na porta sempre esteve dizendo Messias. Seu coração acelera. Você tenta acompanhar. Você tenta juntar as peças. E o desconhecido segue puxando você pela escritura como quem puxa alguém para fora de um incêndio. E, em outro tempo, tem um povo com sede, garganta rachada, língua colando no céu da boca. Eles reclamam. Eles discutem. Eles quase apedrejam o líder. O líder olha para Deus com desespero nos olhos. E Deus não dá um sermão longo. Deus dá uma instrução estranha. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo. Leve com você alguns líderes de Israel e também o cajado com que você feriu o Nilo. Vá adiante. Eu estarei à sua espera ali, diante de você, na rocha do Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim diz Êxodo 17, versículos 5 e 6. Moisés levanta o cajado. O braço pesa. O povo olha com descrença. A rocha não tem rachadura. Não tem sinal. Só pedra. Ele bate. O som ecoa seco. Mais uma vez. E então, água rompe. Não pingos. Não promessa. Água de verdade, viva, correndo como se a rocha tivesse um coração escondido. O povo se joga, molha o rosto, engole, chora, ri. A vida volta. E na estrada para Emaús, você escuta e entende, não é só água. É uma história que grita a Cristo. Um Deus que é ferido e, do golpe, sai vida para gente com sede. Você não sabe explicar tudo, mas sente um deslocamento interno. Sua dor ainda existe, mas ela não é mais sem sentido. E o desconhecido não para. Ele puxa mais um fio, e agora você está no deserto de novo, com serpentes ardentes, picadas, gente caindo, veneno correndo rápido demais. Gritos. Correria. Pânico. E Deus ordena outra coisa que parece loucura, uma serpente de bronze num poste. Disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, sobrevivia. Assim diz Números 21, versículos 8 e 9. Olhar. Não é mérito. Não é força. É olhar. E você engole seco porque percebe a ironia. Você está olhando para Jesus e não está vendo. Seus olhos estão impedidos. Mas seu coração está começando a olhar de outro jeito. O desconhecido vai costurando Moisés, profetas, promessas, sangue, rocha, serpente, cordeiro, como se a Bíblia inteira fosse uma estrada e ele fosse o destino. E então ele abre Isaías, não como livro distante, mas como ferida exposta. Você escuta e seu peito aperta, porque a linguagem é de dor. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores experimentado no sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades.
o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Assim diz Isaías 53, versículos 3 a 5. Traspassado, esmagado. A cruz para de ser um acidente. A cruz começa a parecer caminho. E algo estranho acontece. Enquanto ele fala, você sente calor por dentro. Não é emoção vazia. É como se a palavra batesse no seu peito e dissesse: você não está perdido. Você só está lendo a história pela página errada. Vocês caminham e caminham. O corpo cansa, mas você não quer que ele cale. A voz dele é água. Emaús se aproxima. As casas surgem. A tarde cai. E está escrito: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Lucas 24, versículo 28. Fez como quem ia mais adiante. E seu coração entra em pânico. Você sente isso antes de entender. Porque, de algum modo, você não reconhece ele com os olhos, mas reconhece com a fome. Você não sabe quem ele é, mas sabe que não pode deixar ele ir. Você aperta o passo e fala rápido, como quem segura alguém pela manga. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Assim diz Lucas 24, versículo 29. Fique. E ele fica. Ele entra. Ele aceita. Ele senta. A mesa é simples, mas o momento é pesado de significado, mesmo que você ainda não saiba por quê. E então está escrito: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Lucas 24, versículo 30. Ele toma. Ele agradece. Ele parte. O pão estala nas mãos dele. O som é pequeno, mas o seu coração ouve como um trovão. Os dedos dele se movem com costume que acerta sua memória. O gesto tem identidade. Tem assinatura. E num instante, como porta que arrebenta, acontece. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Lucas 24, versículo 31. Você olha e vê. É ele. O rosto que você viu ensanguentado agora está vivo. Os olhos que pareciam se apagar agora queimam de vida. As mãos que partem o pão carregam marcas que não envergonham. As marcas são como coroas de um amor que não volta atrás. Você puxa o ar como quem volta a viver. Você tenta dizer, mas as palavras não saem. Seu corpo quer se ajoelhar e correr ao mesmo tempo. E então o choque final. E ele desapareceu da vista deles. Lucas 24, versículo 31. Desaparece. Não fica para você segurar. Não fica para você controlar. Não fica para ser um amuleto. Ele acende e some. Mas ele deixa algo que não some: fogo. Você se vira para o outro, olhos arregalados, respiração curta. Não estava ardendo nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Assim diz Lucas 24, versículo 32. Ardendo. A estrada inteira vira uma sala de aula que é também um hospital. E aí vem a reação que prova que a fé nasceu. Vocês não ficam sentados admirando. Vocês levantam. Não dá para dormir. Não dá para esperar amanhã. A notícia é grande demais para caber na noite. E está escrito: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Lucas 24, versículo 33. Imediatamente. As pernas doem, mas agora a dor é combustível. O caminho é o mesmo, mas você não é o mesmo. A poeira é a mesma, mas sua respiração não é mais suspiro de derrota, é pressa de testemunha. E enquanto vocês correm, você percebe uma verdade que atravessa tudo. Quando Jesus é reconhecido, a direção muda. Vocês chegam, batem, entram, encontram os 11 e os que estão com eles. E antes mesmo de vocês falarem, eles já estão explodindo de notícia. É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Assim diz Lucas 24, versículo 34. É verdade. Não é rumor. Não é auto-engano. Não é força de vontade. É verdade. E vocês contam também.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Lucas 24, versículo 35. Reconhecido, quando partia o pão. E aí, no meio dessa sala cheia de gente, você entende por quê, por um tempo, você não reconhece. Porque Jesus não está só provando que está vivo. Ele está curando o jeito como você lê a vida. Ele está ensinando você a enxergar a cruz não como o fim da história, mas como o centro da história. E, sem você perceber, o desconhecido na estrada faz a mesma coisa que Deus faz no Egito. Ele coloca um sinal na porta da sua mente. Um sangue que muda o veredito. Agora, ouça com o coração aberto, porque isso não é só sobre Cleopas. Isso é sobre você. O veredito espiritual é simples e pesado. Jesus pode estar caminhando do seu lado enquanto você acha que está sozinho. Você pode estar fugindo de Jerusalém, do lugar onde suas promessas parecem ter morrido, e ainda assim ele insiste em acompanhar seus passos. O espelho é direto. Quantas vezes você ora e sente que nada muda, abre a Bíblia e parece letra seca, entra num culto e parece que todo mundo sente algo que você não sente? Você não está necessariamente sem fé. Às vezes, você está com os olhos impedidos, preso num luto, numa decepção, num nós esperávamos que virou sentença. Mas o Cristo ressurreto faz uma coisa, ele abre as Escrituras, e junto, abre você por dentro. Ele pega histórias antigas, o cordeiro e o sangue em Êxodo 12, a água que sai da rocha em Êxodo 17, a serpente levantada em Números 21, o servo sofredor em Isaías 53, e faz tudo apontar para ele. Não como teoria fria, como estrada de volta para casa. E o convite agora é simples, sem performance. Se você está na sua estrada para Emaús hoje, cansado, confuso, desapontado, andando com alguém e mesmo assim se sentindo sozinho, diga isso a Jesus. Fale como se ele estivesse do seu lado, porque ele está. Ore assim, do seu jeito, mas com verdade. Senhor Jesus, eu ando pesado. Eu falo nós esperávamos e dói. Eu não quero fingir força. Caminha comigo. Abre as Escrituras para mim. Abre meus olhos. Fica comigo, porque a noite chega, e eu preciso da tua presença. E se essa palavra queimou no seu coração, não guarda para você. Volta para Jerusalém. Volta para a oração. Volta para a comunhão. Volta para a palavra. E comenta aqui embaixo, fica comigo. Eu sou o evangelista Lu Martins, do Palavra Pura. E hoje, na estrada, Jesus ainda parte o pão, e ainda abre olhos.